Voltando, pessoal, já falamos aí sobre storages e backups, né? Então vamos falar agora algumas soluções que outras empresas, né, fora a Dell, né, também trabalha. Nós temos a Cisco também trabalha com os conceitos de appliance, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o ASA, né, que é o firewall utilizado aí pela própria Cisco. Ela tem versões desde o ASA 5505 até versões 5585. A diferença que a gente já vem falando sobre os appliances aí, por exemplo, é que ali você tem para uma pequena empresa ou um pequeno escritório, a série 5505. Aí você já tem um modelo 5585, que o seu foco já é um data center, já, né? Então, um grande porte. Então, todas as empresas, quando dimensionam o hardware, dimensionam o software e dimensiona o foco onde que ele vai atuar, ele já tenta prever a capacidade ou a necessidade de cada um dos clientes. Então separa alguns modelos que dentro desses modelos pode atender a sua demanda. Mas lógico, uma análise aí do seu cenário é fundamental para você poder escolher aí o melhor hardware para poder atender a sua necessidade, né? Muito legal. E tem um outro conceito também que a Cisco trabalha, né? A Cisco sempre inovando no mundo de redes e agora entrando muito forte nesse mundo de servidores, internet das coisas, data center, que é o conceito UCS. Nós já vimos esse conceito um pouquinho lá da Dell, que é o VRTX, mas aqui é o conceito da unificação dos serviços computacionais, né? O único hardware onde a Cisco fala que você já tem aí os serviços de virtualizações dentro dele, já tem os serviços de storage dentro dele, já tem os serviços de switches, de roteamento e de toda a parte de network integradas. Então você tem uma facilidade de administração, gerenciamento e consolidação aí de toda a sua gestão de TI. E isso você tem vantagens e desvantagens, né? Então, o foco aqui é uma nova visão, né? E como a Cisco está entrando recentemente no novo conceito de SDN, que é rede baseada em softwares, né? Então a gente já sai muito daquele conceito de hardware e entra no conceito mais software, mais virtual. Então a Cisco também está entrando forte nesse novo conceito. Também são hardwares fantásticos aí também, que de alto desempenho, com foco principal em grandes empresas e data centers, né? Muito legal. E também vale lembrar, né, pessoal, isso aqui não morreu não, tá vivo e forte como sempre, né, que são os MyFrames, né. MyFrames hoje, a principal empresa que trabalha com ele desde o início até agora é a IBM, que desenvolveu. Nós temos o System Z, que são a série, aí System Z, o Z10 e tudo mais. Os MyFrames hoje também são muito utilizados, principalmente em bancos, ainda trabalha muito forte. Toda a parte de aeroportos ainda também trabalha com MyFrames. E tudo que é considerado missão crítica ainda trabalha com a confiabilidade dos MyFrames, tanto de hardware deles como de sistema que rodam dentro deles, principalmente o Unix, né, que roda aí dentro, e hoje ele também faz outros recursos da capacidade de virtualização, para virtualização e N fatores. Então, estudar MyFrame ainda, pessoal, vale a pena porque ainda é muito utilizado. A IBM está muito forte nisso ainda. E para isso entra os conceitos agora de todos esses hardwares, com a evolução desses hardwares, pessoal, a gente conseguia atingir a virtualização, né? Só foi possível atingir a virtualização quando nós tivemos aí alguns recursos que foram criados, principalmente nos processadores, quando nós já conseguimos trabalhar aí com os threads, trabalhar com os conceitos de dual processado, dentro de uma única pastilha ter mais processadores integrados, aí mais núcleos integrados, e aí foi criado os conceitos de virtualização com tecnologias VTX e VTD, que é utilizado pela Intel, ou o vPro também, que é utilizado pela própria Intel, e o AMDV, que é utilizado pelos processadores aí da AMD, onde que a gente consegue trabalhar agora com as máquinas virtuais e as virtualizações, criando os processadores, os vCPUs, os processadores virtuais, e você está implementando isso. Então isso que deu, vamos dizer assim, o boom da virtualização para nós, né?
E dentro da arquitetura de virtualização, o que nós temos? Aquele conceito, né? Tem que tomar um cuidado que virtualização não é nem emulação e nem simulação, né? Então aqui você está trabalhando no real. Antigamente a gente tinha uma arquitetura que eu tinha o hardware, o sistema operacional instalado e as aplicações. Hoje eu tenho o hardware, eu tenho o sistema de virtualização e em cima disso eu tenho as máquinas virtuais que têm o sistema operacional instalado e a aplicação rodando, né? Então nós temos hoje a vantagem, a máquina virtual é independente da máquina física, né? Então eu posso estar movendo ela para qualquer outro servidor em tempo real, também existe essa possibilidade, backups e N facilidades, né? Por causa disso hoje o cloud computer que nós temos hoje e o número crescente aí de servidores online, tudo por causa da virtualização. E a virtualização também veio para diminuir espaço físico aí nos data centers, né? Antigamente eu precisava ter 10 serviços rodando na rede, eu tinha que ter 10 servidores físicos. Hoje eu posso ter apenas um servidor físico, mas dentro dele rodando 10 servidores virtuais. Então é fantástico. Mas lógico, tem que ver também que quanto mais servidores virtuais você tem, mais você vai exigir de processador, de memória e de HD da sua placa-mãe, da sua placa de rede. Então o dimensionamento aí tem que ser bem feito. E nós temos dois tipos básicos de virtualização, né? Nós temos o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 é o indicado aí para todos, né? Você trabalhar com o Hyper-V diretamente na máquina, né? Então você vai ter o hardware, você vai instalar um Hyper-V diretamente nesse hardware. Depois nós vamos ter uma aula só de softwares e vamos falar de algum Hyper-V específico. E depois lá dentro você vai criar as máquinas virtuais. Existe o outro que é do tipo 2. Então você tem um hardware, depois você tem um sistema operacional, depois você instala o Hyper-V e depois você cria as máquinas. Esse tipo 2 é muito conhecido aí e para vocês que estudam virtualização é o famoso VirtualBox, né, que você instala sobre um sistema operacional. Então você perde desempenho, a máquina virtual não fala diretamente com o hardware. Mas quando você está trabalhando com tipo 1, então também conhecido como bare metal em alguns casos, né, a máquina virtual já fala diretamente com o hardware, né, então ela tem um desempenho maior e lógico, tem mais recursos que você pode estar aplicando na sua virtualização. E serviços que você pode estar implementando com a virtualização. Com o hardware bem dimensionado, você pode estar fazendo a virtualização do hardware, adquirindo um hardware com a capacidade para poder emular os outros hardwares. Então é o exemplo que eu dei, para diminuir o espaço num data center, onde você tem lá vários servidores, você pode converter agora todos esses servidores em virtual, rodando apenas num único servidor. Você pode trabalhar com virtualização de aplicação, onde as aplicações não são mais instaladas no cliente, são instaladas num servidor e reportada ou exportada para o cliente, então o cliente só vê tela, todo o processamento fica lá nos servidores, ou se não, um outro conceito muito legal que é a virtualização da apresentação, você exportar uma máquina virtual remota já para o cliente estar trabalhando. Então, vantagens que você tem disso, por exemplo, se você tem uma máquina virtual que o cliente acessa através de um thin client, por exemplo, todos os softwares e os arquivos deles estão nessa máquina virtual. Então, se ele se logar em qualquer outro equipamento, ele não está se logando no sistema operacional instalado físico, ele está se logando no sistema operacional remoto, né? Então, seus softwares, seus arquivos, suas aplicações está com ele. Ele pode se logar tanto na empresa local como em qualquer parte do mundo, né? Então, esse daí é um tipo de virtualização também muito legal que você pode estar implementando. Um outro caso também é um outro conceito, né? É um conceito onde você precisa aí de um alto desempenho de processamento gráfico para fazer, vamos dizer assim, uma renderização ou fazer uma vetorização de larga escala, ou você trabalha numa empresa, por exemplo, que faz filmagens, vídeos, animações, filmes, e você precisa já utilizar os recursos que a GPU oferece. A CPU ela não tem esse poder tanto de
vamos dizer assim, o foco dela já é um cálculo mais matemático. Já as GPUs, além de conseguir fazer todo esse cálculo matemático com desempenho superior, ela também consegue trazer recursos para renderizações, principalmente gráficas, com maior desempenho. Então nós temos um conceito que a NVIDIA trabalha muito forte, né, que é o Grade vGPU, que é trabalhar com processadores gráficos virtuais para alto desempenho. Então isso daqui é fantástico, é trabalhando com NVIDIA Tesla, e são servidores onde você une várias placas de vídeo para ganhar desempenho. Tem pessoas que fazem isso até para bitcoins, né, para minerar bitcoins por aí, né? Legal. Então aqui é um exemplo de trabalhando com uma solução da Citrix Zen Server, onde que ele vai utilizar todo o poder já da vGPU, todos os processadores gráficos para ganhar desempenho. Robson, eu vou virtualizar uma máquina, só que aqui no Citrix eu tenho a capacidade de trabalhar com uma virtualização de aplicação. Um exemplo disso, eu posso trabalhar com software, por exemplo, um Photoshop. A gente sabe que o Photoshop ele precisa aí dos recursos da placa de vídeo para poder trazer todos os recursos gráficos para ele. Com esse tipo de tecnologia, eu consigo trabalhar com um servidor desse, hospedar uma aplicação dessa, distribuir essa aplicação, seja ela online ou remotamente para você, e você trabalhar com ela com o mesmo desempenho que se tivesse instalado na sua máquina física e com uma placa de vídeo dedicada para isso, né? Então a gente consegue utilizar todo esse poder aí de processamento para aplicações que dependem dessa demanda. Então é um novo conceito aí no mundo da virtualização de aplicação. Vale lembrar que várias empresas, como a Adobe, a Autodesk, estão migrando suas plataformas de softwares para as nuvens, né? Mantendo a mesma qualidade e o mesmo processamento. Então eles já estão utilizando todo esse conceito novo de trabalhar com GPUs virtuais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.